Olá pessoal, beleza? Primeiro ano tranquilo, espero que estejam todos bem. Vamos aí dar continuidade à nossa aula de Sociologia, intervalo de uma semana, mas recomendo que vocês reassistam a aula. Eu tentei dar esse prazo aí para vocês se adaptarem com o conteúdo. Na lógica a gente ia fazer já a prova, né? Então já estava meio que planejado esse buraco aí, né? Essa semana em que a gente não teria aula, né? Eu acho que agora a gente consegue aí tocar essa parte final aí do que a gente pode chamar o final do semestre, né? De hoje até, creio eu, julho, provavelmente, na minha opinião, aí deve ser sacrificado aí até o julho por conta da quarentena. Sacrificado no sentido de que a gente não tem mais a aula presencial, né? É só um chute que eu tô dando. Mas o que eu quis dizer basicamente é que a gente vai, vou passar para vocês aí atividades, né, nessa aula. Lá na Agenda Edu vai estar mais um trabalho de sociologia para vocês fazerem aí, tá? Também vai envolver filme e aí a gente consegue finalizar esse primeiro bimestre com a aula de hoje, né? Primeiro trimestre, beleza? Então vamos lá. É importante que vocês, como eu falei, percebam que a aula é uma sequência, né? Então, eu terminei aqui falando um pouco sobre coesão e anomia, e ali, na patologia social, ali, coesão, anomia, patologia social, e ali vai morar uma questão que eu vou começar a aula falando disso, né? Então, por exemplo, na visão do Durkheim, eu terminei a aula passada falando que nós somos, portanto, médicos, né? O sociólogo, ele é um médico social, né? Um médico da sociedade. Ele vai pegar uma patologia social, né? Que ela é por si só um fato social, algo a ser observado. Este algo tem que ser exterioridade, coercitividade e generalidade. E a gente vai estudar esse fato, né? Quando a gente estudar esse fato social, se porventura esse fato for uma patologia e uma sociedade tiver várias dessas patologias, essa sociedade está em estado de anomia, né, em um estado que o Durkheim considera ruim. Muitas patologias sociais, era o caso, por exemplo, da Inglaterra e da França, estudada por ele e pelos outros sociólogos quando nasceram, nas vésperas ali do nascimento, né, da máquina a vapor. A Revolução Industrial, portanto. Então todos os sociólogos chegaram a essa conclusão, de que a Revolução Industrial ela teve um lado negativo, né? A Revolução Francesa, elas tiveram um lado negativo para a sociedade também. Não necessariamente fim da sociedade, não é isso, mas novidades, né? Novas patologias, um novo viés social, né? Uma nova personalidade da sociedade, um novo perfil, e portanto um perfil que o sociólogo tem que estudar, tem que entender. Entender, lembre-se, nunca resolver, certo? Então, quais sociedades não serão analisadas pelos sociólogos? Na verdade, analisadas todas serão, mas quais sociedades o sociólogo não recomenda uma intervenção? A sociedade coesa, né? Então, as sociedades com fatos sociais que não geram patologias em grande estado são sociedades com pouquíssima intervenção, né? Não há necessidade, são sociedades estudadas pela sociologia também. A sociologia vai estudar e vai determinar, essa sociedade apresenta poucos fatos sociais, patologias, né? Portanto, é uma sociedade coesa. Estudamos, ponto. Não há necessidade de uma intervenção. Esse é o diagnóstico. Você foi ao médico, ele tirou ali uma chapa do seu pulmão. O pulmão tá ótimo, né? Eu fiz um exame de sangue, o sangue deu nada alterado, mas eu fiz o exame. Não há necessidade de uma intervenção. Mas o médico diagnosticador foi necessário. Assim como a sociologia. Ela é necessária. Ela vai lá, intervém, analisa e não intervém mais. Sai fora. Numa sociedade coesa, não há necessidade da intervenção. Numa sociedade anômica, aí com certeza. Porque uma sociedade em estado de anomia é uma sociedade com várias patologias sociais. Agora vamos lá. Eu terminei a aula passada falando assim. Eu vou dar um exemplo da nossa sala. Mas se eu estivesse em sala com vocês, eu ia falar assim. Todos com uniforme. Mapeamento. Todo mundo no mapa. Ponto final. Tá? Beleza, tranquilo, parabéns. Trabalho, todo mundo entregou, né? Ok, todo mundo entregou o trabalho, tá?
silêncio, professor falando, os alunos faz lição, abre o caderno, fecha o caderno, bate o sinal, levanta, vai pro lanche, bate o sinal, volta. Tá ali. Eu ia perguntar para vocês, observando este roteiro, este hábito, que é um hábito nosso, né? Vocês de fato são alunos que mantêm esse hábito. A minha pergunta é, vocês estão em estado de coesão ou anomia? Né? Eu faria essa pergunta na sala, né? E vocês levantariam uma dúvida, porque eu não faria uma pergunta tão fácil, né? Então ficaria aquela coisinha de tipo que nem o shopping é privado ou público, né? Tem algo errado aí, né? Mas provavelmente nos dá uma vontade de dizer, pô, professor, se está tudo dando certo, nós estamos em estado de coesão, porque não há patologia. O que seria uma patologia social? Desrespeito, o bullying, né? Um preconceito. Não. Nada. Né? Tá tudo rolando ali do jeito que tem que rolar. Então é estado de coesão? Não. É estado de anomia, então? Não. Não tem como você acertar, brother, porque eu não coloquei o terceiro estado. Porque a coesão versus a anomia, há algo aí por trás, que é a falsa coesão. Essa é a pior sociedade a ser analisada. Esse é o pior fato social que tem para estudar. O fato social que parece uma coisa, mas não é. Então, eu vou usar aquele exemplo nosso lá. Quando você vai no restaurante, pega o garfo, né? Vou comer com o talher. Tô comendo. Não tem olhar feio, né? Não tem o garçom resmungando, sua mãe não deu um tapa na mesa. Harmonia. Não necessariamente. Tá? Então, não é porque não há explicitamente uma patologia social que aquela sociedade é coesa. Não é anômica também, porque não tem ali o caos reinando. Essa sociedade pode estar em estágio de alienação. Este é um conceito importantíssimo para o Durkheim. E ele vai voltar com outro cara lá no final do ano, que por sinal, o conceito mais famoso de alienação é o conceito do Karl Marx, que é um conceito da economia. É um conceito do nosso terceiro trimestre. Esse aí provavelmente a gente presencial, eu vou retomar isso com vocês. E aí eu vou falar, lembra da alienação do Durkheim? Tem que lembrar. Né? Porque a alienação do Durkheim, o que basicamente é alienação? Vou falar de qualquer jeito. Tá? Pode pegar esses termos, esses meios, né, que usam alienação aí hoje em dia. O termo mais chulo, o termo mais coloquial, o termo mais comum de alienação é a alienação do Durkheim. É o que mais tem a ver com a alienação do Durkheim. Que é basicamente não saber por que faz o que faz. Não saber por que as coisas são como elas são. Então, se você entra na sala, o professor pede para você abrir o caderno, você abre, sem saber por que está abrindo o caderno. Se você vem para a escola de uniforme, não é anomia, porque você está vindo com o uniforme, mas também não é coesão, porque não há uma consciência, não há uma racionalidade humana. Se você não sabe o porquê, o motivo por que você faz o que você faz, se você pega o garfo e a faca e vai lá cortar o seu bife no restaurante, simplesmente porque você tem medo da coerção, porque sua mãe pode te dar um olharzinho, porque o cara pode ranger ali os dentes, né? Alguém pode soltar ali, né, uma coerção qualquer, você não está em estado de coesão porcaria nenhuma. Você está em estado de alienação. Alienação significa obedecer sem pensar. Basicamente é isso. O homem, né, aí voltamos àquela visão filosófica lá do começo do ano, né? Os animais não pensam, né? Aquela história, né? O gato foi atropelado lá e não vai passar outro gato e olhar e falar, nossa, né? Por que o gato foi atropelado? Pessoal, vem cá, vem ver, vamos ajudar. É os homens que vão passar lá, recolher, dar sentido na situação. Pô, o cara atropelou o gato, por quê, mano? Não sei o quê, vamos levar o gato. É o homem que vê um gato atropelado e toma uma decisão racional sobre o que fazer ali. Os gatos estão andando ali, não sabem o que está acontecendo. No máximo, se tiver algum ali, uma cadeia alimentar, vai lá e ainda manda bala. Mas a questão é o seguinte:
Se você não usa essa racionalidade para entender as suas ações na sociedade, esta sociedade ela está em estágio de alienação. Ela não é nem coesa e ela não é nem anomia. Ela é um estágio preocupante também e muito difícil de você identificar, porque ela vai estar em estágio de alienação. As pessoas vão fazer as coisas por fazer. E eu já vou te falar uma coisinha aqui. Ó. A atividade que eu estou mandando aí pro Agenda Edu, vocês vão ter que usar a alienação, mas praticamente em quase tudo. Vocês vão ter que pegar pesado na alienação nessa atividade. Pesado. Vocês vão olhar ela com muita atenção. Tá? Então, basicamente, a alienação é você cumprir as ordens, manter a ordem, a coesão, seguindo as coerções e as sanções da sociedade sem refletir por que está fazendo. Se você não sabe por que bate o sinal, se você não sabe por que você tem matemática, se você não sabe por que você tem que vir uniforme, se você não sabe por que você tem... Você não está a harmonia. Você não está em estado de harmonia. Você está em estado de alienação. E se tratando que você é um ser humano, meu brother, vamos lá. Por isso que a sociologia, ela também vai fazer esse tipo de serviço. Ao estudar a sociedade, você automaticamente está arrancando as pessoas da alienação. Por isso que Hermes Durkheim sempre diz, o sociólogo é um médico social. A sociologia ela presta um grande serviço à sociedade, que é estudar a sociedade. Agora, a grande estrutura da sociedade, a grande instituição social da sociedade é a escola, diz Durkheim. É a educação escolar, acadêmica, porque é ela, de todas as instituições, de todas as ordens sociais, de todas as coerções sociais, é ela que dá a chance, ou a preparação, de certa forma, mais correta essa palavra, para que as pessoas na sociedade exerçam a harmonia. Para que as pessoas na sociedade, portanto, elas mantenham a sociedade funcionando com consciência. Porque a escola ensina. E aí você passa a observar as coisas com outros olhos. Hoje, com certeza, e agora é muito interessante a gente falando agora em corona, né? Porque agora tudo é corona. Mas veja, claro que, obviamente, é uma coincidência, mas nós tivemos aí praticamente as 3 primeiras aulas de sociologia. O que foi falado? O que foi tão batido na tecla? A necessidade humana em viver na rua, cara. A rua! Agora mais do que nunca, creio eu. Aí o Durkheim, obviamente, ele não vai poder contar com o corona, ele funcionou muito melhor do que a escola. Porque o corona, ele está ensinando a gente na marra a entender a importância da relação social. Que o Durkheim, obviamente, coloca na função da escola, né? Hoje a rua é muito desejada, né, pelas pessoas por esses isolamentos sociais. Ah, eu não, professor, você é exceção, cara. A sociologia não generaliza. Perdão, a sociologia não individualiza, ela generaliza, ela é generalidade. Eu não tô falando de você. Né? Ah, eu gosto, tô muito satisfeito em ficar 3 meses dormindo. Você é exceção e você provavelmente tem algum problema psicológico gravíssimo. E você está doente, patologicamente falando. Né? Você com certeza tem uma doença social. Que a sociedade, a culpa não é tua, a culpa é da sociedade, já falamos sobre isso. Né? Então, isso tá fazendo a gente entender um pouco isso, né? Essa necessidade da relação, essa necessidade divergente. Lembra aquelas criancinhas que ficam lá no Alphaville, lá no caminhão, lá, tudo fechado? É ali, ó. É ali que é agora que a gente tá começando a perceber esse lance, né? A importância da rua, a importância das pessoas, a importância dos espaços, a importância do abraço, a importância da quentura humana vai ser outra depois disso. Pode ter certeza, talvez não você especificamente, mas a sociedade vai tentar entender melhor isso. E o Durkheim já fala isso, né? Isso é muito importante, tá? Então agora vamos voltar pro conteúdo, assim, né? Só para não se perder muito. Então, portanto, qual é a visão que vocês têm que ter? É uma visão conceitual. O que é a alienação? A alienação é um estágio da sociedade em que as pessoas, uma falsa coesão, né? Portanto, elas parecem ordenadas, elas parecem harmônicas, há uma ausência de patologias sociais, porém não há conscientização generalizada, não há reflexão, a sociedade não compreende as coerções, né? Uma sociedade mais gado, né? Você põe a cerca, põe para obedecer e você simplesmente liga num ponto morto e vai levando a vida. Essa sociedade também é doente. Ah, tudo bem, pessoal?
E o que é interessante? Aí é o que eu tava falando agora há pouco para vocês. Depois desse caos, no caso corona, que segundo Durkheim não precisaria do caos, precisaria da educação, o que acontece? Quando as pessoas tiverem consciência da obediência dos fatos, né, das coerções, as pessoas podem o quê? Repensar novas formas de organizar a sociedade. Isso Durkheim chama de transgressão. A transgressão é sempre melhorar a sociedade. Você transgredir a uma nova era, a uma nova etapa. Você ir para um momento mais, né, digamos, evolucionista. Então a transgressão ela só pode acontecer quando não há alienação. Então você tem uma sociedade em patologia, as pessoas começam a entender as patologias, assim como você tem uma sociedade em alienação, através da educação, no caso do Durkheim, agora através do corona, no meu exemplo, as pessoas vão refletir sobre algumas patologias e elas vão fazer o quê? Transgredir. Elas vão melhorar. O que o Durkheim joga nas contas da educação, nós estamos vivendo agora numa questão totalmente caótica e totalmente ao acaso, né? Então a gente vai o quê? Transgredir. A sociedade vai melhorar. Para o Durkheim é muito óbvio, as sociedades elas melhoram, elas evoluem. Hoje nós temos uma sociedade melhor do que a sociedade medieval, por causa das transgressões. Porque as sociedades sempre tiveram coerções, sempre tiveram anomias, sempre tiveram suas alienações. Por na Idade Média que eu citei agora, você acha que a Igreja Católica não fazia alienação? As pessoas tinham total consciência porque iam para a paróquia, o servo tinha total consciência porque tinha que pagar a talha, a corveia, as pessoas na cidade. Não dá, né? Ok? Então sempre, em qualquer civilização, as pessoas ficam presas, aí voltando até um pouco no Platão, né, as suas cavernas, né, as suas amarras. As pessoas ficam fechadas em seus vícios, seus hábitos. Então pessoas através da inteligência, da informação, do acesso, né, à sabedoria e portanto na prática dessa as pessoas transgridem. Elas de certa forma contestam as regras sociais, contestam as patologias e elas conseguem construir novas sociedades. Inclusive contestam até a sociedade coesa. Às vezes até as regras que são certas para eles são erradas. Por exemplo, na visão, vamos pegar um modelo, um exemplo bem radical. 1950, Estados Unidos. Para os caras era normal o negro não ter acesso às mesmas escolas que o branco. Um negro não pode ser médico. Não há, em hipótese nenhuma, ele tem que ser apenas faxineiro, né? Ele tem que limpar o hospital, não pode subir de cargo. Era normal. Então não há negros nos cargos mais altos dos hospitais americanos. Sociedade coesa. Coesa, porque a regra é justamente essa, não ter. Vamos transgredir. Não é também porque a sociedade está em coesão, as pessoas conscientes respeitam aquelas regras, aquela sociedade é boa. Não necessariamente também. Pro Durkheim é o ideal, mas essas sociedades também, através dos tempos, precisam sofrer transgressão. Elas também precisam se evoluir. E aí algumas patologias, a transgressão é também uma forma de contestar a coerção. Então tem algumas patologias que servem para a gente melhorar, né? As revoluções, as rebeliões, os sindicatos. A Revolução Francesa, na visão do Durkheim, é uma patologia. Mas é óbvio que é uma patologia. A regra era imposta pelo rei. Ali a coerção. Mas foi necessário uma patologia. Foi necessário um caos, através, obviamente, do iluminismo, que seria basicamente a fuga da alienação. E este iluminismo, que é a inteligência, ela manifesta-se, né, apenas, obviamente, na classe burguesa, que lidera a classe popular, e eles reconstruem, transgridem para o que pode ser considerado uma sociedade melhor. Né? Ponto. Então, transgressões são necessárias até nas sociedades coesas. Tranquilo, pessoal? Então aí está o conceito de transgressão para vocês, que é outro conceito que eu pedi para vocês registrarem no caderno, tanto na minha aula quanto na leitura, beleza? Vamos lá. Este aqui vai fazer parte de um outro capítulo, um capítulo também que eu pedi para vocês lerem, que é um desculpa. Que é um capítulo sobre instituição social, certo? O Durkheim ele brinca assim: quando a gente nasce, a sociedade está pronta, né? O que mantém a sociedade funcionando? O que mantém a sociedade pronta? Porque quando eu nasço, essa sociedade já está assim. E aí meu pai fala, porque na minha época, porque na minha... E vai indo, né? E as sociedades vão existindo. O que mantém as sociedades funcionando se as pessoas morrem? De acordo com Durkheim, as instituições. Essas instituições são essas ordens sociais,
são elas que mantêm a sociedade funcionando. Elas variam de contexto histórico para contexto histórico, então a cada história a instituição social é diferente. Só um exemplo, a instituição social, uma instituição social, o governo é uma instituição social. Pô, sistema político. O sistema político de hoje não é o sistema político do faraó do Egito, mas é um sistema político. Né? Então, dependendo do contexto histórico, as instituições são trocadas, mas elas sempre se mantêm. Como, por exemplo, o governo, a escola. A escola grega era uma coisa, a escolástica medieval era outra. A escola luterana, né, protestante, era outra. A escola de hoje é outra, que não é igual à escola rural, que não é igual à escola indígena, que não é igual... E por aí vai, do rico e do pobre. As instituições, elas se mantêm. Então a escola, o exército, a igreja, a família, são instituições sociais. A família sempre existiu. As constituições familiares, elas alteram de tempo para tempo. As regras alteram. Né? Como é que a gente identifica uma instituição social? Duas questões básicas. Né? As instituições sociais, elas geram coesão. Né? Então, as instituições sociais, elas têm como objetivo manter a sociedade funcionando. Esse é o objetivo da instituição social. Qual é o objetivo da escola? Fazer a educação funcionar. O objetivo da família, manter você, né, educado, manter você saudável, protegido. É tudo coesão. Governo, sim. Exército, sim. Ordem. Instituição social põe ordem, gera coesão, através de um padrão de controle. Regras. Tá? Que o Durkheim chama de sanções. Tá? São as sanções. Que pode tanto ser o olhar da tia Sol, como pode ser uma advertência ou a expulsão da escola, a expulsão do exército, a cadeia no exército. Pode ser uma multa de trânsito, como também pode ser um apitinho do cara, ou a buzininha do cara do lado. Pai, vira aí, cuidado. A sanção, ela tá entre a coerção e a lei, né? E a lei. Seu pai pode olhar feio pra você, ou só, né? Ou simplesmente vai pro quarto ou devolve o celular. Pode ser uma sanção, né? Pode ser uma lei da casa, pode ser uma coerção. Então as instituições sociais, ela tem essas regras. Ela tem essas sanções, elas têm esse padrão de controle para manter a sociedade funcionando. Tá? É muito interessante observar que a instituição social, ela tem duas características do fato social. Né? Ela tem coercitividade, ela gera coerção, né? Aqui como eu coloquei aqui, né? Coercitividade, gerar coesão com coerção, e ela também é exterior ao homem, ela também tem a característica da exterioridade, porque você não participou em momento nenhum das regras da escola. Quando você nasceu, a escola está pronta. Ninguém chegou para você lá com 5 anos de idade e falou: e aí, amiguinho, você quer aprender a ler e a escrever? Chega aí, amiguinho, vem cá, o que você acha de aprender essa operação em matemática e essa não? Tá lá, velho. Tá bom? Tá lá. Os homens humanos mudam as instituições com o tempo. Mas, na lógica, quem nasce numa instituição pronta, que foi formada sem a sua participação. E apenas em modelos de transgressão é que as pessoas podem construir, reformar essas instituições. Você pega, eu falei reforma, pega a reforma protestante, ela é um exemplo. Né? Então ali no caso, há uma construção humana de uma nova forma, né, de gerar coesão, padrão, controle, instituição social, que é a igreja protestante na época lá do catolicismo. Então Lutero é um cara que não está alienado, ele vai lá, ele vai transgredir e ele vai construir uma nova instituição social e dali para frente quem nasce fica pronto. Né? Claro que são humanos que fazem isso, mas de forma geral, generalizando, né, tem mesmo as características de fato social, né? Então, de forma geral, ela é exterior à vontade humana. Né? Nós não participamos das regras, literalmente, do governo. A gente participa, a gente vota no cara ali, tá? Mas são participações, né? Elas são formadas, o governo tá lá, a instituição tá lá. Talvez o candidato a presidente seja escolhido por você, mas quem inventou o presidente não foi você. Né? Então, é exterior ao homem. Tá? Então, essas são as instituições. Eu dei aí já vários exemplos para vocês de instituições sociais. Vocês vão ter isso dentro do seu, né, da sua síntese. E eu queria apresentar para vocês agora o tema que a gente vai dar sequência no nosso curso
né? Que é um tema que vai dar sequência ao segundo trimestre e vai embora aí com a gente até, creio eu, o final, né, da quarentena, tomara, e, né, que a gente consiga voltar até antes, aí a gente melhora isso, tá? Então, nosso próximo tema é a mídia como instituição social. Então, este é o grande tema, estudar a mídia como instituição social. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter um pouquinho de Durkheim, um pouquinho de estrutura, né? Depois a gente vai começar a abrir debates. Essa é uma aula que me machuca, que me dói, porque essa é uma aula pra gente fazer um giro, pra gente sair pro pátio, essa é uma aula pra gente ir lá em cima, lá na sala da informática, a gente ia analisar vídeos, propagandas, a gente ia analisar mídia, a gente ia trocar ideia. Essa era uma aula muito tipo eu, você e eu, assim, sabe? Tem que ter uma quentura humana, deveria ter um debate. Ela vai ser muito sem graça, sem a participação de todos vocês, né? Isso me machuca muito, me irrita de certa forma, né? Eu nunca dei essa aula para um computador, né? Eu pensei seriamente, inclusive, em jogar essa matéria lá pro terceiro trimestre e antecipar coisas conceituais. Mas não dá, quebra. Se eu não tiver isso, eu não ando. É muito complicado. Depois, no final do ano, eu volto para esse tema e não parece fazer sentido. Eu já pensei nisso, mas é muito complicado, tá? Mas enfim, nós vamos estudar mídia como instituição social. Essa é a nossa próxima aula, ok? Ponto. Então, eu vou deixar aqui, vou preparar essa próxima aula aqui para vocês. Vou mandar a atividade pela Agenda Edu. Esse vídeo que eu falei, o filme que eu vou botar para assistir, eu vou botar só na próxima aula. Eu vou até tentar fazer um teste nessa semana que a gente não vai se ver. Se eu consigo soltar o vídeo no meu computador e vocês assistirem junto comigo, deixar o vídeo rolando, eu pauso ele e fico intervindo. Vou tentar fazer isso, eu prometo, não garanto. E aí a gente trabalha com o vídeo como se eu fizesse em aula, seria mais legal. Vou tentar, não garanto. Mas deixa eu preparar vocês. Então eu vou mandar uma atividade escrita, como se fosse a prova, vocês vão fazer aí pra mim uma redação, tá? E depois a gente vai fazer, não é bem uma redação, eu falei que o primeiro trimestre a gente vai ter uma aula mais conceitual, aí depois a gente entra pra escrever. Mas vamos lá. De várias instituições sociais que a gente tem para estudar, escola, família, governo, né? O texto fala sobre o idioma, a linguística, a linguagem. Eu peguei uma muito tipo a cara de vocês. Quando eu falo vocês, não é o primeiro ano, é vocês humanos. Hoje em dia, né? Isso aqui já foi tema de... Eu lembro que quando eu dei propaganda infantil, mídia infantil, caiu no Enem no ano. O pessoal do Terra, eu lembro, molecada, uns 4 anos atrás, né? Foi com relação à publicidade infantil, foi uma redação do Terra. Por 2 anos, né, o cinema, segurança na internet, né, tem aparecido, e a gente toca isso muito mais no terceiro ano. No terceiro ano tem até essa aula, inclusive até o ano passado uma menina, a gente teve uma aluna que gabaritou, né, a redação, né, do Enem, e muito por conta de já ter, né, tido um pré-conhecimento sobre aquilo, né? Então, cara, vamos lá, mano. Vamos pra cima. Da mídia, porque ela é... Se você parar pra pensar, o Durkheim, ele não conhece a mídia nossa. Então, quando ele fala que a educação é o grande sistema de dar informação e emancipar o homem para jogar ele pro estágio de transgressão e tirar ele da alienação, ele não conhece a mídia. A mídia é a internet, velho. A mídia é a TV, a mídia é o celular, a mídia é o Google, velho. Tá? A mídia é o que a gente tá fazendo agora, cara. É o que tá salvando a gente aqui, né? Se a corona na Idade Média já era aulinha, mas vai ficar em casa. Não tem conversa. Então, a gente tá usando a mídia. Então, a mídia é uma instituição social. Ela não substitui, mas ela é um auxílio monstruoso à educação e, portanto, ao grande objetivo da instituição social: gerar coesão. Arrancar você do estágio da alienação. É para isso que a mídia serve. A mídia tem um grande objetivo de auxiliar a educação neste modelo de emancipar o homem e dar-lhe informação, para que você tenha, através da mídia, conhecimento para saber se comportar em público e saber por que faz o que faz. Ponto.
Vamos terminar a aula aqui. A mídia, ela é uma propriedade privada. Não, professor, eu assisto a Globo lá, não pago nada. Não paga nada uma ova. Então para pra pensar. Eu quero que na próxima aula, eu vou perguntar agora, você vai responder. Durante uma semana, na aula que vem, eu mesmo vou me responder. Eu parto do princípio que a gente tá na escola. Eu vou falar assim, pessoal, eu quero que semana que vem, que você me responda como que você paga pra assistir a Globo. De que forma? Você paga, lógico que paga, tá louco? A Globo tira dinheiro da onde? É a planta. Ah, como? Ah, liguei a Globo, tá lá, passando a Globo. Você tá pagando, o que você tá pagando? Pensa. Próxima aula eu vou responder. Também de uma propriedade privada. Não se esqueçam disso. A propriedade privada, inclusive, está no seu texto como uma instituição social. Aí a gente já estudou um pouquinho, né, os espaços privados, né? Então, bacana. O shopping, por exemplo, é uma instituição social. Gera coesão, é exterior ao homem. Tenta gerar coesão, né? Se gera, eu não sei. Lá dentro tá tudo em harmonia, né? Aquela cidade falsa, né? Tá tudo lindo, não tem barulho, né? Os chãos... Ó lá, ó, pega lá. Já pode aplicar a propriedade privada. Agora, a mídia é uma propriedade privada, ela tem dono e, portanto, o dono tem interesse, né? Vocês já sabem. A mídia, ela tem uma característica de comunicação e tecnologia de informação de massa. Então, a característica da mídia não é informar uma pessoa, ela é um mecanismo tecnológico para expandir, manifestar informação. Ela não é um mecanismo para informar uma pessoa. A escola, ela tem uma capacidade menor, porque você tem uma sala de aula aí com 15 alunos. São os 15 recebendo informação que provavelmente não é o mesmo de uma sala com 150 caras dentro. Até porque, como professor, posso te garantir que ensinar 150 caras é impossível. Então, já não é igual. A mídia é a mídia, velho. Você vai lá, pega essa videoaula, você assiste... Põe no YouTube lá, qualquer um, mundo inteiro da Play. Massa! Expansão de informação. Então a mídia, ela tem que gerar coesão, ela tem um padrão de controle, ela tem coerção, a gente vai até ver isso. Ela tem que te informar, gerar coesão significa, obviamente, tirar do estado de alienação, promover conhecimento. É um conhecimento massificado, é um conhecimento de galera, ok? Só que ela vai atender um sistema de mercado. Por ser uma propriedade privada, ela tem um interesse no mercado. Ela tem um interesse financeiro. Como é que você vai fazer tudo isso? Então, basicamente é o seguinte, a mídia é uma instituição social que ela tem que gerar coesão, te dar informação, e por ser uma propriedade privada, tem que dar lucro e girar o mercado. Ela é uma instituição social que tem que te informar, te dar transgressão, tirar você do estado de alienação e ainda ganhar dinheiro para o dono dela, dar lucro e ao mesmo tempo promover uma ordem e, obviamente, um mercado financeiro, né, em extremo, em ápice de funcionamento. Tá? Eu vou melhorar isso na próxima aula. Eu parei na mídia. Essa é a grande aula que a gente vai ter que começar o segundo trimestre. Repetir pela última vez. Façam as atividades que eu vou mandar na Agenda Edu. E na semana que vem a gente começa a mídia. E eu vou tentar, em vez de pedir para vocês assistirem um documentário, eu vou tentar ver ele com vocês, como forma de videoaula. Tá? Então, ó, passem tudo, hein? Contexto social, as obras do Durkheim, por que ele quis criar uma ciência, as regras da ciência, os métodos da ciência, o que é fato social, tá? Sociabilidade, atores sociais, conceitos, o que é coerção, coesão e anomia, o que é patologia social, a aula de hoje, alienação, transgressão, instituição social, seu conceito, para que serve, o que é uma sanção, exemplos de instituição social e conceitua a mídia como uma instituição social. Tranquilo, galera? E a semana que vem a gente começa esse debate. Prometo ser uma aula mais agradável, uma aula mais dinâmica, mesmo sendo uma videoaula. Tranquilo? Então, um forte abraço a todos vocês. Espero de verdade que estejam bem, né? E também aguardo aí o retorno de todos aí. Valeu? Forte abraço, galera. Até mais. Agora vamos zerar aqui, ó.